Como acabámos de ouvir por este cântico que foi reproduzido, não há de facto como o nosso Deus, eu peço desculpa, mas o microfone está a cair, não há de facto como o nosso Deus, e por isso aqui estamos hoje mais uma vez para o celebrar, para o honrar, porque Ele é digno de louvor e de adoração. E amados, se há alguma coisa que este período de pandemia me tem revelado de uma forma muito intensa, embora não fosse preciso, mas se tem alguma coisa que tem sido revelado, é a nossa necessidade intrínseca de, como igreja, como corpo, estarmos juntos. O não podermos estar juntos, eu creio que todos concordamos que é uma violência. O não nos podemos abraçar, o não nos podemos tocar. Há pouco até comentávamos que isto de dar cotoveladas, que era antigamente uma coisa muito pejorativa, agora é o que podemos fazer, mas é muito suficiente para aquilo que nós queremos e desejamos e precisamos como corpo de Cristo, de estarmos juntos, de podermos, de facto, ter esta comunhão que também é física, igreja também é corpo físico, e por isso esta pandemia, se há alguma coisa que nos tem mostrado, é exatamente a ausência dessa comunhão é de grande prejuízo. E por isso, conforme nós vamos vendo, eu preciso também de me lembrar que temos irmãos lá em cima na galeria, conforme vamos nos reencontrando e vendo, apesar das limitações, é bom, é bom. E alguns irmãos podem também começar a estar presentes e a reunir-nos, e isso de facto é muito, muito, muito bom. Eu peço desculpa, o irmão João estava ali a fazer sinais porque eu esqueci-me de ligar o microfone, falha minha. Eu queria, de facto, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, saudar a todos neste dia e agradecer muito por esta possibilidade de estarmos juntos como igreja. Eu ia renovar o pedido que todos nós pudéssemos continuar a observar as nossas regras de convívio, daquilo que é possível, e, portanto, agradecer mais uma vez o trabalho dos nossos irmãos recepcionistas que vão dando as orientações no que diz respeito à utilização do espaço. Pedir aos irmãos que depois, quando for o momento da oferta, vamos nos organizar fazendo pelo meio, entregando a oferta e saindo pelas laterais para evitar os nossos cruzamentos, e vamos fazer um lado de cada vez, e depois no fim, por favor, saiam pelas laterais, porque lá também vão encontrar o álcool gel
que é necessário também depois higienizar as mãos, porque todos os métodos de prevenção são realmente importantes e não podemos deixar de os observar. Então eu pedia que os irmãos, por favor, mantivessem essa atenção, porque apesar da deficiência do encontro, nós nem isto queremos perder agora, não é? Portanto, não queríamos regredir e, portanto, queremos, por favor, fazer tudo o que é possível para que esta nossa comunhão seja possível. Eu tenho que subir um pouquinho porque os irmãos lá da galeria, eu não estava a ver os olhos deles, só estava a ver a testa e não é nada agradável. Eu prefiro ver os olhos, já que não podemos ver o resto da cara. Amados, os irmãos encontraram nos bancos o boletim deste mês. Ele está aí porque há algumas informações que são precisas também partilhar. E, portanto, eu pedia a atenção dos irmãos para alguns aspectos práticos. A direção da Igreja ontem esteve reunida e delineámos alguns passos, os pequenos passos que podemos dar neste processo de retorno a alguma normalidade. Então, o passo seguinte que vamos dar, e, portanto, são passos pequenos, mas é o próximo, vamos retomar os cultos de quarta-feira. Então, à quarta-feira, vamos voltar a ter os nossos cultos presenciais. É mais um pequeno passo. Obviamente nós sabemos que, dadas as circunstâncias, quanto mais tempo e mais oportunidades estamos juntos, mais riscos corremos, é verdade, a gente sabe disso. Mas acreditamos que este é um primeiro passo para avançar neste retorno e depois, a seu tempo, iremos também, no que diz respeito a outras áreas da vida da Igreja, quer no que diz respeito à escola dominical, também em relação à missão da fogueira, vamos então dando passos graduais para que, de facto, nós possamos fazer todo este processo da melhor forma. Só também dar a informação, embora esteja no boletim, nas próximas 2 semanas nós teremos uns dias de férias, estaremos por perto, portanto não nos vamos afastar muito, mas só não estranharem alguma ausência diária, aquele contacto diário que tenho mantido ultimamente não vai acontecer nestes dias, mas é só mesmo por um pequeno período de férias que esta primeira parte vamos então ter nesta altura. Em relação à escola dominical, nós vamos continuar a usar os recursos que nos têm sido disponibilizados para as crianças com a partilha com a Igreja de Sete Rios. A Igreja do Cacém, o irmão Rui e a irmã Edith têm nos enviado regularmente também a escola dominical que a Igreja do Cacém tem feito e, portanto, vamos continuar dentro do possível a usar esses recursos e, obviamente, com a revista da escola dominical, fazendo a nossa proximidade com a palavra conforme o Senhor nos permite e com os recursos que o Senhor nos tem dado. Queríamos fazer um apelo, uma das coisas que percebemos ontem, que estávamos também a conversar na direção da Igreja, que este ano a nossa oferta de missões mundiais, pelo facto de não podermos ter feito o momento da oferta juntos, realmente ficou aquém daquilo que normalmente nós participamos em missões mundiais. Então eu ia fazer um apelo, se alguma família e alguns irmãos ainda não entregaram a oferta, que nas próximas semanas nós não vamos enviar já para a convenção, não é necessário enviar já, mas por favor, se puderem fazê-lo e desejarem fazer de coração participando em missões mundiais, façam-no de uma forma específica, pedindo aos nossos tesoureiros, se for necessário, um envelope, ou então trazendo qualquer outro envelope, mas mencionando que é para missões mundiais, e certamente assim nós poderemos participar também neste projeto, porque missões, as necessidades missionárias continuam lá, não deixaram de existir, pelo contrário, algumas delas até se incrementaram e, portanto, a nossa necessidade de partilhar é realmente muito importante. Dizer aos irmãos que, obviamente, precisamos de continuar a nos cuidar em oração uns pelos outros, lembrando as situações de alguma limitação física dos nossos irmãos doentes. O pastor António Silva, como os irmãos sabem, depois de todo este processo da sua cirurgia, está num momento em que tem que ser acompanhado e mesmo esta semana voltou a ter uma consulta no IPO em Coimbra. Pelas análises que fez, as coisas estão estabilizadas, vamos continuar a orar pela recuperação do pastor António Silva, obviamente sabendo que estamos perante uma situação longa, demorada e difícil, mas vamos continuar a cuidar deste nosso irmão nas nossas orações. E amanhã precisamos de sustentar em oração o irmão Carlos Viegas, porque, esperando que não haja mais nenhuma alteração, amanhã o irmão Carlos Viegas vai ter a sua cirurgia para resolver a situação do tendão que ficou no sítio errado naquele momento do acidente. E então, amanhã à tarde, o irmão Carlos vai ter a sua cirurgia. Nós vamos cuidar dele em oração, pedindo que o Senhor possa cuidar e abençoar. Vamos também continuar a cuidar da irmã Helena. O exame já aconteceu, ainda não? Ainda está.
Dia 8. A irmã Helena aguarda um exame importante de avaliação para a sua situação de saúde. Vamos continuar a cuidar desta nossa querida irmã em oração. E sempre lembramos os nossos irmãos que estão mais isolados e mais distantes. E dói-nos o coração exatamente de lembrar que nem todos podem estar. Hoje é muito bom, isto vamos mencionando porque alguns vão podendo começar a vir. Então, o irmão Costa e a irmã Maria dos Anjos, é muito bom podermos estar juntos, ver-nos, não é? É uma alegria podermos ver, mas lembramos a irmã Adelaide, que não pode estar, o irmão Alcino, o irmão Custódio, a irmã Maria da Luz, por quem também vamos continuar a orar, porque também necessita das nossas orações no que diz respeito à sua saúde, a irmã Glória, o Sr. Alberto, tantos que nós não podemos tocar e que estão limitados na sua mobilidade e que amamos, vamos cuidar deles em oração, e isso é algo que nós queremos e desejamos e precisamos de fazer. Por tudo isto temos muitas razões para louvar, para clamar ao Senhor, também porque estamos nestes últimos dias, os professores estão naquela fase de dar notas, os alunos, alguns estão na fase de fazer exames. É um momento também muito particular, num ano que foi todo ele muito particular. Alguns pais respiram de alívio porque finalmente a escola acabou, porque eles tiveram também de ter um papel de professores, não é? Eu vi um post que o Rui pôs no Facebook, aliviado da escola da Débora ter, porque eu imagino que o Lucas não deu assim tanto trabalho, mas a Débora exigiu mais atenção. Foi um ano particular e até nisso nós também temos que dar graças ao Senhor, mas também pedir que Ele agora confirme tudo aquilo que ainda vai ter que ser feito em termos de exames e que o Senhor conduza todas as coisas e, acima de tudo, que Ele possa cuidar de tudo isto que nós estamos a viver, porque só mesmo pela graça dEle e pelo seu poder. Nós vamos continuar o nosso tempo de culto, vamos ficar em pé, vamos orar, pedir que o Senhor nos conduza, nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. E a pedir ao irmão Orlando Silveira se podia, por favor, nos dirigir em oração neste momento. Vamos à presença do Senhor em oração. Nosso Deus e Magnífico Pai, Senhor, queremos agradecer pelo facto de nos teres preservado, Senhor, e nos concederes, Senhor, esta oportunidade de aqui estarmos presencialmente, Senhor, unidos no teu amor, Senhor, para que possamos render glória, Senhor, neste dia que é teu, Senhor. Louvamos por tudo, Senhor, e que imploramos que nos continuemos a ajudar, Senhor, porque, de facto, Senhor, tu bem sabes que os tempos são difíceis, que, Senhor, muitos perigos existem do ponto de vista de saúde, para muitas pessoas mais debilitadas, Senhor, que tu nos possas conceder, Senhor, a tua presença em cada dia e que, Senhor, nós possamos sentir, Senhor, e buscar, Senhor, a tua presença para nos poder consolar e ajudar em todos esses problemas, Senhor. Te suplicamos por todos os trabalhos que são efetuados hoje em teu nome, Senhor, e que agradecemos, Senhor, pelo facto de nos permitir, Senhor, desta forma poder ir até ti, Senhor, com a nossa oração, com esta forma, Senhor, de comunicação que nos deixaste e que nos possibilita, Senhor, ir até ti desta forma privilegiada, Senhor. Louvamos por isso, Senhor, e te pedimos que tu nos ajudes agora, Senhor, e que a tua palavra possa, Senhor, vir de encontro às nossas necessidades, que os nossos louvores possam fazer eco na tua presença, Senhor, e que tu aceites, Senhor, a nossa adoração, Senhor. É o que nós te rogamos, Senhor, não nos nossos méritos, mas nos méritos do teu Filho que fazemos. Amém. Amados, nós vamos permanecer em pé e vamos continuar o nosso tempo louvando ao Senhor, o que o louvor vai nos dirigir. Bom dia a todos. É muito bom estarmos novamente aqui. Eu queria iniciar este tempo com uma leitura do Salmo 23, que com certeza grande parte de nós conseguiria dizer, recitá-lo de cor, sem estar projetado, mas ainda assim eu queria que nós pudéssemos ler em uníssono este pequeno salmo tão importante. Vamos ler então o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra
transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém. E este salmo está repleto de promessas do nosso Deus. Ele é o nosso pastor, nada nos vai faltar. Ele está connosco. Diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Tem promessas. E o que eu quero convidar os irmãos a fazerem comigo nesta manhã é louvarmos a sua fidelidade ao cumprir estas promessas que nós vivemos diariamente. Então nós vamos cantar, louvar o nosso Deus, declarar: Tu és fiel, Senhor, nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. ao cumprir as suas promessas, e uma das promessas que ele fez é que realmente, e nós lembramos no Salmo 23, é que Ele está connosco, nós estamos firmados nesta rocha, e com Jesus na nossa vida nós realmente temos esta certeza que nós temos aquele que é rocha firme, que não nos falha. Acabamos de cantar, nosso Deus não muda, Ele não nos falta. Então nós vamos continuar a louvar o nosso Deus
com o coro deste mês que temos aprendido, declarar: não há outra rocha, nem há Deus como o nosso Deus. E enquanto isso vamos também cantar e mais uma vez lembrar, porque nunca é demais lembrar as promessas que o nosso Deus nos faz e que Ele cumpre. Cada dia me dirige, cada dia me protege. Nós sentimos todos os dias o seu amor por nós. Lembrar que vamos fazer, como o pastor disse no início, primeiro esta ala, deste meu lado esquerdo, ir pelo centro, colocar as ofertas, os dízimos e sair pelas laterais, depois a outra ala. Os irmãos lá em cima, lembrar que têm um lugar próprio, não precisam de descer, podem colocar aí em cima. E vamos então adorar o nosso Deus desta forma, fazendo entrega dos dízimos e ofertas e louvando o nosso Deus. Cada dia
pastor se podia orar e agradecer. Pai, nós estamos tão gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado que acabamos de cantar, pela tua fidelidade que se manifesta em cada momento e segundo da nossa vida. É impossível, Pai querido, viver qualquer momento da nossa vida sem perceber o teu cuidado, a tua fidelidade, a tua presença junto de nós. E por isso mesmo aqui estamos mais uma vez para te louvar, para te agradecer, para honrar o teu nome, porque o que tu fazes é resultado daquilo que tu és, e tu és um Deus pleno de amor por nós. E Pai, nós queremos te pedir que tu recebas a nossa expressão de amor, expressa também nas ofertas que te entregamos, mas que são só um pequeno e muito pequeno gesto, manifestação da nossa gratidão, reconhecimento da tua fidelidade, porque ficamos muito aquém daquilo que tu fazes e és para nós. Mas, Pai, queremos te entregar em excelência de coração e por isso te pedimos que possas receber as nossas ofertas, toda a nossa adoração como manifestação de corações que te amam e que reconhecem o teu amor. Por tudo isto, e agradecendo mais uma vez o teu cuidado, nós oramos no nome bendito do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus fiel, que é a nossa rocha, o nosso porto seguro, Ele que nos transforma, que através de Jesus muda o nosso coração, quebranta a nossa vida. E vamos cantar mais um coro, lembrando isto, declarar: quero ser mais como tu, quebranta-me, transforma-me, Ele que é o oleiro, nós que somos o barro. Vamos então louvar o nosso Deus com este coro. Amados, já há algum tempo esta parte que eu não me sentia tão inquieto para partilhar convosco
o texto e a mensagem que o Senhor tem ao longo destes últimos dias colocado no meu coração. Acabámos de cantar, e eu até trouxe o meu tablet para poder ver a letra, acabámos de cantar: quero ser mais como tu, quero transbordar, e oramos para que possamos fazer isso, transbordar do Espírito e refletir ao mundo o amor, a glória, a majestade de Deus. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em Ezequiel. Vamos ainda hoje considerar um texto de Ezequiel que esperamos e desejamos possa ser mote para o Senhor nos falar ao nosso coração nesta manhã. Ezequiel 43, capítulo 43, e vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Ezequiel 43. Esperando que todos possam ter as vossas Bíblias abertas. Vamos continuar só também partilhar com os irmãos, vamos continuar a procurar, a disponibilizar online os cultos e por isso, dentro daquilo que são as condições que conseguimos ter, providenciar que os irmãos que não podem estar connosco ainda possam depois também participar do culto mais tarde e por isso vamos continuar a gravar os cultos e a poder procurar da melhor forma chegar também em comunhão aos nossos irmãos lá em casa. Ezequiel 43, versículo 1 diz o seguinte: Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e era as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Pai querido e amado, nós estamos mais uma vez na Tua presença e somos tão gratos por o podermos fazer juntos, aqui neste lugar, como Tua Igreja, sabendo que obviamente a nossa comunhão vai além do espaço que aqui temos, mas é tão bom podermos estar juntos e é tão bom podermos ouvir-te aquilo que Tu tens para nos dizer. E peço-te, Pai querido, pela ação do Teu Santo Espírito, Tu possas abrir os nossos corações, possas desentupir e abrir canais nos nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e entender a Tua palavra nesta manhã e que ela possa ser verdadeiramente transformadora para as nossas vidas. É no nome precioso e bendito do Teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. E amados, estava eu a dizer que foi com alguma ansiedade e inquietação que aguardei o momento de partilhar com os irmãos, porque aquilo que eu queria muito e que o Senhor colocou no meu coração partilharmos hoje juntos à luz da Palavra de Deus, é algo que de facto é absolutamente essencial para a nossa experiência e vida cristã, para a nossa experiência de intimidade com Deus. Amados, eu estou certo que todos nós já tivemos a experiência de, em algum momento, sermos surpreendidos por uma pessoa. Aquela pessoa que nós pensamos conhecer muito bem, aquela pessoa que nós estamos convictos que já não nos consegue surpreender, de repente essa pessoa faz algo, diz algo, reage de alguma forma que nos deixa de boca aberta e nós ficamos assim admirados. Será que esta é a pessoa que eu conheço? E ficamos surpreendidos. Isto para o bem e para o mal. É verdade que às vezes nos surpreendemos nos dois sentidos. Um dos argumentos que eu creio que todos nós, de uma forma genérica, usamos para provar a qualidade do relacionamento que temos com alguém é afirmar que não há nada que nos possa surpreender dessa pessoa. Aquele tipo de relacionamento que os olhos já dizem tudo. Bom, agora precisamos mesmo que os olhos digam muito porque as caras o resto da cara está fechada. Portanto, precisamos muito que os olhos falem, não é? Mas aquela experiência que nós temos de olhar para a pessoa, de viver com a pessoa e sabermos aquilo que esperamos, aquilo que certamente não nos irá surpreender, porque nós conhecemos essa pessoa. Esse sentimento
falsa segurança que nós temos por causa disso é uma realidade, E eu digo falsa segurança porque, de facto, a verdade é que nós nunca conseguiremos conhecer uma pessoa ao ponto de não sermos surpreendidos em algum momento por ela. Não é possível. Aliás, não é possível em relação aos outros, e digo mais, e creio que todos nós, se calhar, já tivemos essa experiência, até mesmo connosco. Quantas vezes, em situações absolutamente extremas, nós ficámos surpreendidos porque fizemos coisas que pensávamos que era impossível acontecer connosco. Reagimos, ou pensámos, ou dissemos, ou fizemos coisas absolutamente surpreendentes. O que pode, de alguma forma, dificultar a possibilidade de nós nos surpreendermos com alguém, dado que esse é um dado e é uma realidade adquirida, mas o que pode dificultar isso é se nós mantivermos um relacionamento, um nível de relacionamento com as outras pessoas superficial. E se não sairmos da superficialidade, provavelmente conseguiremos, se não sempre, durante muito tempo, não surpreender ninguém. A outra forma é se decidirmos viver mostrando uma imagem exterior que não corresponde àquilo que nós somos verdadeiramente no nosso interior. Representamos de alguma forma. E a verdade é que, infelizmente, isso acontece. Há pessoas que vivem uma representação constante. Elas vivem exteriormente uma coisa que não são verdadeiramente no seu interior. É o tipo de vida que está mais focado na reputação do que no caráter. Estão mais preocupados em cuidar daquilo que os outros pensam de nós do que representar e manifestar aquilo que de facto nós somos no nosso interior e na nossa identidade. Em ambas as situações, amados, mais cedo ou mais tarde, a verdade é que nós vamos ser surpreendidos, porque ninguém consegue manter esses dois padrões de vida sempre e, portanto, mais cedo ou mais tarde, sempre seremos surpreendidos. Amados, e em relação ao nosso Deus? No que diz respeito ao nosso Deus? Nós vivemos todos os dias na expectativa de sermos surpreendidos por Deus? Ou será que nós pensamos e vivemos convictos que Deus já não nos consegue surpreender? Já não há nada vindo de Deus que me surpreenda. O que é uma verdadeira loucura. E já agora, na nossa relação com Deus, às vezes nós vivemos a pensar que Deus não se vai surpreender connosco, ou que nós vamos conseguir surpreender Deus, o que é outra loucura, porque não há nada que nós possamos fazer que o possa surpreender, pelo simples facto que Ele conhece o nosso falar antes de nós ainda o verbalizarmos, e desde o ventre da nossa mãe que Ele nos conhece. Por isso, amados, se vivemos pensando que Deus não nos vai surpreender em algum momento, erramos. E se pensamos que conseguimos surpreender Deus, também erramos, porque isso com certeza não irá acontecer. Amados, como eu já referi anteriormente, nos domingos anteriores, eu creio que a expressão "sabereis que eu sou o Senhor", que aparece cerca de 90 vezes no livro de Ezequiel, é a chave de tudo aquilo que Deus está a trazer em revelação profética por Ezequiel. Enquanto Ezequiel ia sendo surpreendido com as sensacionais visões proféticas dadas por Deus, tanto Ezequiel como o povo a quem ele partilhou tudo aquilo que Deus lhe estava a dizer, e nós hoje, a verdade é que todos nós vamos adquirindo um pouco mais conhecimento de quem é o Senhor, e isso vai ser sempre surpreendente. Podemos virar algumas páginas e ir até ao capítulo 39. No capítulo 39, só a título de exemplo das muitas manifestações surpreendentes de Deus ao longo deste livro. Capítulo 39, e vamos ler só um pequeno trecho de como Deus foi surpreendendo Ezequiel, o povo de Israel, e é capaz de nos surpreender a nós. Ezequiel 39, versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo seu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim
quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amados, depois de Deus ter revelado através de Ezequiel o caos, a degradação espiritual em que o povo de Israel se encontrava, Deus surpreende Ezequiel e a todos dizendo: pois, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer com que se esqueçam disso tudo e não vai ficar ninguém para trás, porque eu vou restabelecer novamente esta nação. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Amados, só podemos ser surpreendidos pelo Senhor, só podemos ser surpreendidos por Deus. E depois convidava os irmãos a terem... É uma leitura que pode, à primeira vista, ser aborrecida, eu passo a expressão, mas os capítulos 40, 41 e 42 são uma descrição muito pormenorizada daquilo que era a visão que Deus estava a dar a Ezequiel, e esta visão, como sempre, é muito simbólica, de como seria o tempo ideal. Então, Deus vai dando pormenores muito exatos nas medições de cada um dos aspectos e espaços do templo. E é interessante porque esses pormenores têm um significado espiritual, Deus sabe o que está a dizer e está a surpreender Ezequiel e o povo com essa expressão tão rigorosa desse plano de arquitetura que está presente nesses 3 capítulos. A verdade é que o templo, depois de ter sido destruído por volta do ano 586 por Nabucodonosor, virá a ser reconstruído mais tarde, pelo ano 539, pela ação de Esdras. Eu não sei, eu não consegui encontrar informação para saber se Esdras olhou para este plano de arquitetura para fazer a reconstrução. Eu não encontrei. Se ele o fez, eu não encontrei essa informação. Mas é muito interessante perceber como Deus surpreende o povo, dando todos estes pormenores muito detalhados de medidas com todos os propósitos de cada um dos espaços do templo. Quando chegamos... E isto tudo porque Deus está a reconstruir, está a restaurar a sua nação. Quando chegamos ao capítulo 43, encontramos a descrição de mais um momento absolutamente surpreendente e muito importante de todo este processo de restauração. E voltando então novamente ao capítulo 43, no versículo 4, diz que a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. E esta porta que olha para o Oriente encontra importância exatamente na descrição que está nos capítulos anteriores. Mas vejam, neste processo de reconstrução, então agora Deus decide novamente voltar a fazer-se e a manifestar-se presente com a sua glória no templo. E porquê que este momento é importante e significativo? Porque, e não vamos ver o texto, mas se recuarmos ao capítulo 10, ao versículo 18, está lá registado pela profecia de Ezequiel que a glória do Senhor abandonou o templo. E abandonou porque a degradação espiritual, a situação espiritual do povo de Israel não permitia que Deus continuasse a manifestar a sua glória naquele lugar. E por isso foi muito importante no processo de restauração ele voltar a estar presente e a manifestar-se naquele lugar. Amados, nós vamos olhando para estes textos e eu creio que, se calhar, a não ser se algum de nós tem realmente uma capacidade de imaginação muito presente nos realizadores de cinema, que conseguem visualizar com imagens coisas realmente extraordinárias, eu não tenho essa capacidade, mas se fizermos algum esforço para tentar imaginar o que Ezequiel estava a ver, podemos entender que ele estava a ver algo absolutamente extraordinário e surpreendente, a manifestação gloriosa de Deus ali à sua frente. O versículo 5 diz exatamente isso: o Espírito me levantou, sempre o Espírito a agir na vida de Ezequiel, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo.
O que é que isso significou visualmente para Ezequiel? Eu não consigo imaginar, amados. Eu não consigo imaginar. A verdade, amados, é que esta era a terceira vez ao longo desta exposição profética de Deus com Ezequiel. Era a terceira vez que Ezequiel era exposto à visão gloriosa de Deus. Era a terceira vez que Ezequiel, na sua visão, contemplava a glória de Deus. Na primeira vez, está lá no capítulo 1 e no versículo 8, ele caiu por terra. Foi no início de todo este processo que Deus estava a separar Ezequiel para usá-lo como profeta. Contemplar a glória de Deus fê-lo cair por terra e a partir daí Deus foi falando. Nós não esquecemos, por outros relatos da palavra de Deus, por exemplo, lembrando o exemplo de Moisés ou lembrando, por exemplo, o exemplo de Estevão, que ter a contemplação da glória de Deus foi sempre algo tremendamente surpreendente e impactante para a vida dessas pessoas. E, portanto, conseguimos de alguma forma fazer um exercício de imaginar o que é que estava a acontecer com Ezequiel. E é óbvio que Ezequiel não poderia ter ficado indiferente àquela visão. O povo de Israel, que agora estava a contemplar a glória, não podia ficar indiferente a essa visão. É porque, mais uma vez, tanto Ezequiel como o povo de Israel e nós hoje somos de facto expostos a esta visão gloriosa da presença de Deus. E eu, amados, gostaria de realçar o aspecto presente ao longo de todo o livro profético de Ezequiel. É que Deus, no processo da restauração espiritual, porque é isso que está em causa, no processo de restauração espiritual do seu povo, do povo da sua aliança, ele inclui a restauração da sua presença gloriosa no meio do seu povo e, dadas as circunstâncias da primeira aliança, isso fazia-se presente no templo. E por isso, Deus decide também, por essa via, incluir este momento no processo de restauração. Deus estava a restaurar o seu povo e para completar essa restauração, ele fazia-se presente e a sua glória era manifesta no meio dele, no povo, no templo. Amados, isto é exatamente o que Deus faz connosco. Os irmãos, e vamos lembrar alguns textos bíblicos que eu creio que são importantes. Os irmãos lembram-se o que diz Romanos 3:23, é um dos textos que nós tão bem conhecemos. Paulo lembra que todos, absolutamente todos, ele até está a referir-se também à questão judaica, da nação judaica. O que ele está a dizer é que tanto judeus como gentios, todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. A verdade é que todo ser humano, desde Adão, pecou, nasce nessa condição e por causa disso perdeu o direito ao acesso da glória de Deus. Todos nós nascemos nessa condição. E é aqui, amados, que nós somos tremendamente surpreendidos pelo Pai. E eu confesso, amados, que ao longo desta semana, conforme fui esmiuçando este texto, não pude deixar de ficar absolutamente perplexo e atónito com aquilo que Deus decide fazer hoje, tal como fez naquele tempo com o seu povo. O que Ele decide fazer comigo, o que Ele decide fazer com cada um de nós. E isto é tão importante, amados, é tão importante, que nós não podemos olhar para esta realidade de uma forma superficial ou ligeira. Isto é por demais importante, amados. Por demais importante. O Dr. Russell Shedd, que nós temos a graça de Deus ter usado para ser um dos teólogos da nossa geração mais interventivos, que partiu para o Senhor recentemente, o Dr. Russell Shedd disse a este respeito que a glória de Deus é o conjunto das suas perfeições. A glória de Deus é o conjunto
das suas perfeições. Ou seja, quando nós tantas vezes verbalizamos que queremos glorificar o Senhor, que queremos dar glória ao Senhor, então o que nós estamos de facto a dizer é que nós desejamos manifestar as perfeições do Senhor. É isso que estamos a dizer. A glória do Senhor teve a sua expressão máxima e sublime em Jesus Cristo, certo? João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz-nos isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi ali que o Deus invisível se manifestou em glória na pessoa do seu Filho. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz o qual, e está a falar de Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amados, Jesus é a grande e a mais sublime manifestação da glória de Deus. E quando olhamos para essa manifestação que se tornou visível, corporal, durante o período em que Jesus se manifestou aqui na Terra, nós olhamos para a vida e para o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra e vamos nos questionar quando e em que momentos é que Deus de facto manifestou a glória, em que Deus manifestou as suas perfeições através do Filho. Terá sido naquele domingo de Ramos em que toda a cidade de Jerusalém se juntou para aclamar Hosana, Hosana ao Rei? Terá sido aí? Ou terá sido uma semana mais tarde, naquela cruz, onde Ele morreu, entregou a sua vida por cada um de nós, mostrando e revelando a perfeição de um amor que nos é completamente incompreensível? Ou terá sido naquele domingo seguinte, onde o túmulo ficou vazio e Ele mostrou as perfeições do Pai, vencendo a morte? Ou terá sido ao longo daqueles 3 anos, enquanto comia, enquanto ensinava, enquanto curava, enquanto chorava, enquanto abraçava, enquanto ao longo daqueles 3 anos, numa expressão de obediência ao Pai, Ele ia vivendo cada uma dessas expressões da vontade do Pai para o Filho. Foi exatamente assim que Deus manifestou as suas perfeições neste mundo, de uma forma única e sublime. Agora, amados, o Senhor Jesus, como nós percebemos pelo texto de Hebreus, ao fim de 40 dias, depois de ter ressuscitado, ascendeu aos céus fisicamente. E está lá, à direita, na majestade, à direita do Pai. E, amados, neste processo de restauração espiritual, decidiu o Pai, através da expressão do Filho, que cada um de nós aqui presente, seres frágeis, imperfeitos, pecadores, sem glória própria. Os irmãos nós já percebemos o que é que, quando nós não temos a presença de Deus, são manifestações de glória, a glória humana. São feitos, são conquistas que desaparecem no tempo. Algumas delas, muitas vezes, universalmente rejeitadas. No entanto, para eles foi um momento de glória. Amados, é homens e mulheres como nós, com todas estas imperfeições e com a presença destruidora do pecado que destrói a imagem da semelhança que Deus colocou na nossa criação. É gente como nós que Deus, neste processo de restauração agora, decide se manifestar em glória.
Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Paulo, depois de ter lembrado a excelência de Cristo, ele diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, amados, a gente como nós, frágeis, imperfeitos, pecadores, Deus agora expõe-nos à sua glória, mas mais do que nos expor à sua glória, diz o Senhor, assim diz o Senhor, como parafraseando aquilo que Ezequiel de uma forma tão incisiva foi dizendo, nós somos portadores da sua glória. E não sou eu que o digo, amados, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, quando orou ao Pai, lá em João capítulo 17, ele diz, dei-lhes a glória que me destes. É o Senhor Jesus que diz, que deu a glória. Paulo, novamente escrevendo à igreja em Corinto, lá na segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo nos resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Absolutamente surpreendente, amados. Como é que Deus decide olhar para pessoas como nós e fazer-se presente gloriosamente? Uma presença que obviamente é a dele, porque nós iremos continuar a ser vasos de barro, frágeis e sem valor. Amados, eu bem sei, provavelmente os irmãos juntam-se a mim neste sentimento. Eu bem sei que eu não consigo entender muita coisa da palavra e de Deus, tanta coisa que eu não consigo entender. Esta é uma delas. Eu não consigo entender como é que Deus decide, tal como fez lá com o povo de Israel, fazer-se presente no meio do povo, com a sua gloriosa presença. Eu não percebo como é que Deus consegue e decide fazer isso. Eu sei como é que Ele consegue, mas não sei porque é que Ele o faz na minha vida. Eu sei que nós fomos sendo expostos a esta informação, que Deus habita em nós, que Ele se faz presente em nós. Mas, amados, eu tantas vezes me sinto a refugiar na desculpa da minha incapacidade ou do meu pecado. Não, eu sou um pecador, sou um ser imperfeito, eu sou um vaso de barro sem valor. Sabem, isso é uma realidade e de facto condiciona, porque nós não poderemos ser plenos ainda nesta vida no que diz respeito a sermos portadores da glória de Deus, é verdade. Nós até temos medo de considerar a possibilidade de verbalizar e dizer a glória de Deus está em mim. É assustador dizer isto, amados. Mas aquilo que ao longo destes dias foi muito perturbador para mim e absolutamente surpreendente é que este assunto é tão importante, esta realidade é tão importante, que nós precisamos de facto de investir muito, para compreendermos um pouco mais do que significa para mim e para cada um de nós sermos portadores da glória de Deus. Porque é Ele que diz, não sou eu que digo, não sou eu que decido, foi Ele que decidiu estar presente de uma forma gloriosa na minha vida, na vida de cada um dos seus filhos. Qual o impacto que tem para a minha vida isto? Que impacto tem para a minha vida de todos os dias eu ser portador da glória de Deus? Eu não posso ignorar isto, amados. Eu não posso ignorar isto. E com todo o temor e tremor na presença do Senhor,
E mais uma vez usando as palavras de Ezequiel, amados, assim diz o Senhor. Nós somos, de facto, portadores da glória de Deus. Aleluia! Aleluia, amados. Nós somos, de facto, manifestação da glória de Deus. Este conceito de glória sempre esteve muito associado à luz. E essa não é uma ideia nossa, foi Deus que decidiu. Se chegarmos lá a Apocalipse, eu não sei se pus o texto também, sim, Joel, desculpa lá, eu puxei à frente, mas obrigado, Joel. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, na descrição de outra visão extraordinária que Deus traz a João, daquilo que é o céu, a Nova Jerusalém, está lá a dizer que a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem luz, pois a glória de Deus a iluminou. Esta ideia de associar a glória de Deus à luz, obviamente ajuda-nos a compreender um pouco do que é que significa isto, ser portador da glória de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas como já lembrámos, amados, a glória de Deus é o conjunto das perfeições do Pai. Ou seja, ser a luz do mundo é manifestar, viver as perfeições do Pai todos os dias, em todo o momento. Amados, sermos portadores da glória de Deus é muito mais do que virmos aqui ao domingo, estarmos no culto de quarta-feira, ler a Bíblia todos os dias. É muito mais do que isso, embora tudo isso seja muito importante. Ser portador da glória de Deus é todos os dias, em todas as circunstâncias, manifestar as perfeições de Deus. Ser diferentes. Eu pus esta imagem porque eu creio que ela nos ajuda, porque nós temos medo às vezes, amados, de estar no meio da multidão e assumirmos que nós somos, de facto, esta luz que brilha. Nós somos portadores da glória de Deus e a glória de Deus tem que se manifestar. Eu não posso ignorar isso. E eu sei que isto é assustador, amados, muito assustador. Eu sei que mesmo, muitas vezes, então temos medo até de verbalizar isto, mas esta é surpreendentemente uma decisão do Pai no processo de restauração da nossa vida espiritual. Ele decidiu, nesse processo, fazer-se presente, tal como fez no templo, que Ezequiel partilhou a sua visão. Ou seja, amados, ser a luz do mundo é mais do que proclamar, evangelizar, proclamar a salvação àqueles que estão sem salvação. É muito mais do que isso. É viver todos os dias esta diferença. Como se, de facto, dentro de nós houvesse uma luz que brilhasse e que fizesse a diferença. Se isto pudesse ser materializado, amados, quando andávamos aí na rua, víamos luzes a brilhar. Olha, está ali a presença da glória de Deus. Olha, está ali outra presença da glória de Deus. Eu, muitas vezes, quando vivia em Lisboa e andava no metro, o metro lá em Lisboa, à hora de ponta, a semelhança é uma lata de sardinhas, não é? Estamos todos ali empilhadinhos, não é? Todos muito apertadinhos. E muitas vezes eu estava ali com milhares de pessoas ali à minha volta e eu pensava, será que há outros filhos de Deus aqui? Porque eu olhava à minha volta e era impossível identificá-los, não é? Se isto fosse materializado, aonde estivesse presente a glória de Deus, estaria uma luz. É isso que Deus está a dizer-nos que nós precisamos de ser. Isto é absolutamente extraordinário. É um privilégio inerente a sermos filhos do Pai, deste Pai poderoso, glorioso, de sermos seu povo. E, amados, isto não é uma opção. Ser povo restaurado implica ter a presença da glória de Deus. Por isso, Deus incluiu esse processo de restauração lá com o povo de Israel, a sua presença no templo. E sabem, lembrava isso com o irmão Fernando esta semana. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. Nós somos o plano para que isso aconteça. É por isso que isto é surpreendente e humanamente incompreensível. Amados, eu gostava de terminar, até porque a hora vai avançando. E eu queria convidar os irmãos a lermos juntos um texto
mais uma vez de Paulo. E vamos fazê-lo, eu vou projetar. Vamos utilizar a tradução do livro, a Bíblia para hoje, porque, de facto, neste texto em particular, é de uma clareza, de uma evidência, tudo aquilo que Deus nos quer dizer, que eu acho que nos ajudará a compreender o que o Senhor nos está a falar hoje. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim Deus através do apóstolo Paulo: com efeito, aquela primeira glória que se manifestou no brilho do rosto de Moisés não é nada em comparação com a deslumbrante glória do novo plano de Deus. E se o velho sistema que se tornou inútil, porque fora destinado a ser transitório, estava cheio da glória celestial, a glória da nova ordem divina para a nossa salvação é certamente muito maior, porque essa sim é eterna. E já que sabemos que esta nova glória nunca acabará, é com muito mais ousadia que pregamos. Não somos como Moisés, que colocou um véu sobre a sua face, porque os israelitas não podiam suportar o brilho daquela glória, que era afinal transitória. E não era só a face de Moisés que estava encoberta, mas as próprias mentes do povo estavam como que vendadas e obscurecidas. E ainda hoje a mente dos judeus está encoberta por um véu, pois não podem compreender o sentido real das Escrituras da antiga aliança que lhes são lidas. Esse véu só lhes é tirado ao crerem em Cristo. É verdade que ainda hoje, quando leem os escritos de Moisés, os seus corações permanecem obscurecidos. Mas no momento em que se voltarem para o Senhor, então esse véu sobre os seus corações cairá. O Senhor é Espírito e aonde Ele estiver reina a liberdade. E nós cristãos, sem véu de espécie alguma, sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Surpreendente, amados. Surpreendente. Esta, amados, foi a visão que Ezequiel teve e que se concretiza hoje na minha vida, na vida de cada um de nós, quando a glória de Deus desce e faz morada na vida de cada um de nós. E, amados, se Ezequiel verbalizou repetidamente: assim saberão que eu sou o Senhor. Amados, hoje, nos nossos dias, o mundo saberá quem é o Senhor quando a glória de Deus se manifestar a eles. E nós somos incluídos nisso. Nós somos incluídos nisso. Amados, que o Senhor seja glorificado. Que as perfeições do Pai se possam manifestar na minha vida, na vida de cada um de nós, em cada momento. Porque Ele decidiu, ao nos restaurar como seu povo, Ele decidiu descer fazer presente a sua glória na nossa vida. Amém, amados? Amém, amados? Sabem, isto já não está aqui escrito. Eu estou mesmo convencido que isto é das coisas mais difíceis para nós compreendermos. É provavelmente das maiores barreiras que nós temos na nossa vida espiritual. Assumirmos, entender verdadeiramente que a glória de Deus está na minha vida. E não é porque eu mereça, porque eu continuo a ser um vaso de barro. É incompreensível porque eu sou pecador, eu sou frágil, mas Deus decidiu, no seu processo de restauração, fazer-se presente na minha vida, manifestar as suas perfeições através da minha vida, tal como o fez através daquele modelo bem perfeito da primeira aliança. Ele agora decide fazê-lo na nossa vida. Isto é tão difícil, amados, mas é tão importante, amados. É tão importante. É tão importante que em cada momento da nossa vida, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, sejam manifestações das perfeições do Pai, porque é resultado da presença da sua glória na minha vida. E eu já não falo como falava, eu já não posso pensar como pensava, eu já não perdoo como perdoava,
Eu já não faço aquilo que fazia, porque agora, ainda não em plenitude, bem sabemos, mas agora a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Amados, que Ele seja glorificado. E eu oro para que o Senhor nos dê a graça de nos ajudar a compreender a seriedade e a importância deste momento, desta realidade na nossa vida, na vida de cada um de nós. E assim sermos sal e luz neste tempo, neste lugar, onde o Senhor nos colocar como igreja, como seu povo. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar com uma oração. Pai, é mais uma vez reconhecendo a tua glória, a tua majestade. É mais uma vez perante Ti ser exposto à visão gloriosa de quem Tu és, que nós aqui estamos, pedindo-te que Tu de facto te manifestes. Mais do que palavras, que Tu te manifestes na ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, para que possamos compreender o que significa verdadeiramente sermos portadores da glória de Deus, da Tua glória, sermos manifestação das Tuas perfeições nesta condição em que nos encontramos e que para nós humanamente é incompreensível, mas que é Tua decisão, é Teu propósito. Pai, estamos aqui perante Ti mais uma vez para pedir que Tu de facto nos ajudes a entender e a viver todos os dias esta realidade na nossa vida. Não somos mais quem éramos, já não somos mais aquele ser perdido, agora somos eternos, somos Teus filhos, somos salvos e resgatados e somos portadores da Tua presença gloriosa e manifestação dessa glória. Ó Pai, Tu bem sabes as nossas limitações e bem sabes como é difícil nós compreendermos e por isso aqui estamos, agradecendo-te pelo privilégio, mas clamando pela Tua intervenção, pelo Teu discernimento, pela Tua compreensão, para que possamos viver todos os dias desta forma. Queremos brilhar, de facto, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Tu és em nós, porque és Tu que brilhas na nossa vida. E nós queremos viver isso todos os dias do nosso viver, Pai querido. Pai, estamos aqui para Te, mais uma vez, entregar nas Tuas mãos as nossas vidas. Tudo aquilo que somos, vasos fracos e frágeis, mas entregamos nas Tuas mãos. Estes lugares onde Tu decidiste te fazer presente estão nas Tuas mãos e eu Te peço que Tu os guardes, dirijas e cuides, para que, conforme a Tua vontade, nós possamos ser, em cada momento, expressão dessa glória que Tu queres que nós manifestemos. Ó Pai, independentemente da situação em que estamos, no meio desta situação de pandemia tão difícil, no meio da doença, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio da solidão, no meio da comunhão, em qualquer lugar, Pai, nós queremos e desejamos experimentar a presença gloriosa que Tu decides ter em nós. Pai, para a Tua honra e para a manifestação dessa Tua glória, para louvor do Teu santo nome, eu peço que Tu possas operar esse milagre nas nossas vidas. E peço-te que nos acompanhes, que nos leves e que nestes dias, aquilo que Tu tens para dizer aos nossos corações a este respeito, Tu possas ainda falar, cuidando das nossas vidas nesta área importante da nossa restauração espiritual, enquanto Tu fazes também no cuidado que tens com tudo aquilo que nós somos, também no nosso ser físico, nos cuidados que Tu tens diariamente para connosco. Pai, guarda e dirige os nossos passos, guarda e dirige o Teu povo, guarda e dirige a Tua igreja e manifesta-te dela para a honra e glória do Teu nome. E é no nome glorioso, no nome que é a expressão perfeita e gloriosa daquilo que Tu és, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Amém.